Você já percebeu como algumas pessoas de Libra parecem ter uma presença mais intensa, enquanto outras são mais suaves, quase etéreas? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe um segredo escondido entre os librianos de setembro e os de outubro. E hoje, eu quero te conduzir por um caminho de descobertas que vai muito além da astrologia comum. Libra é o signo do equilíbrio, da beleza e da harmonia. Mas nem todo libriano manifesta essas qualidades da mesma forma. Há nuances sutis, quase invisíveis, que o universo desenha de modo diferente em cada um. É como se existissem duas almas dentro de um mesmo arquétipo, uma nascida sob o fim do inverno, outra no início da primavera. Os librianos de setembro carregam uma energia mais analítica, observadora e refinada. São guiados pela razão e buscam compreender o mundo antes de agir. Costumam ter um senso estético apurado e uma habilidade natural para lidar com pessoas e ambientes desafiadores. Há algo neles que inspira confiança e serenidade. Já os librianos de outubro irradiam uma energia mais magnética, vibrante e emocional. São intensos nas conexões e guiados pelos sentimentos. A vida, para eles, é um palco onde cada gesto tem significado, e cada palavra carrega emoção. São encantadores, mas também profundos, e é justamente essa profundidade que os torna inesquecíveis. Enquanto os de setembro refletem antes de falar, os de outubro sentem antes de pensar. É como se um fosse o vento que observa o movimento das folhas, e o outro, a brisa que faz as folhas dançarem. Ambos são filhos do ar, mas respiram de maneiras diferentes. Essas diferenças não são apenas comportamentais, são espirituais. Elas nascem da posição dos planetas, da influência de Vênus e, muitas vezes, do toque sutil de Mercúrio ou Plutão. O mapa astral revela esses detalhes que o olhar comum não vê. Você, libriano ou libriana, talvez já tenha sentido que não se encaixa totalmente nas descrições que lê por aí. Isso acontece porque Libra não é um signo simples, é uma constelação de nuances, e cada nascimento traz uma nova combinação dos mistérios do universo. O libriano de setembro tende a buscar o equilíbrio no silêncio. Ele observa o caos e encontra beleza até nas imperfeições. Já o de outubro busca equilíbrio na experiência, mergulha nas emoções, nas relações, no prazer e no autoconhecimento. Ambos têm em comum o desejo profundo por harmonia, mas cada um a encontra de uma forma diferente. O de setembro busca a paz externa, o de outubro, a paz interior. É o contraste que forma a magia desse signo. Talvez agora você comece a entender por que às vezes se sente dividido entre a razão e a emoção. Libra vive esse paradoxo todos os dias. Um lado quer estabilidade, o outro quer intensidade. E é nessa dança que a verdadeira essência do signo se manifesta. Quando você entende essa dualidade, começa a compreender melhor a si mesmo, ou a pessoa libriana que tanto te intriga. Porque quem nasce sob Libra raramente passa despercebido. Há algo na sua presença que acalma e provoca ao mesmo tempo. Os mistérios do universo atuam em cada detalhe. O tom da voz, o jeito de olhar, a forma como o libriano de setembro sorri com discrição, ou como o de outubro se expressa com paixão. Tudo é energia, tudo é vibração. A harmonia que Libra busca não é ausência de conflito, mas a arte de equilibrar luz e sombra. E talvez seja por isso que, quando um libriano entra na sua vida, você sente que algo muda, como se o ar ficasse mais leve e o tempo desacelerasse. Mas há algo que poucos percebem. Tanto o libriano de setembro quanto o de outubro carregam uma força interior poderosa, disfarçada de delicadeza. É o poder de restaurar, de unir, de curar através da beleza e da empatia. Você pode ser o tipo de Libra que observa antes de agir, ou o tipo que age movido pela emoção. O importante é reconhecer que sua essência está em constante transformação. Isso é parte dos mistérios do universo que te moldam. A verdadeira diferença entre esses dois grupos não é quem sente mais ou pensa melhor, mas como cada um decide expressar sua verdade. Libra é o reflexo do amor e da busca por harmonia no caos do mundo. Se você é de setembro, talvez encontre sua força na mente. Se é de outubro, ela nasce do coração. E quando mente e coração se unem, nada é capaz de te desequilibrar.
É aí que o poder de Libra brilha em plenitude. Os librianos são artistas da vida, e a vida, para eles, é sempre um convite à beleza, à conexão e ao despertar. Cada decisão, cada olhar, cada gesto é um reflexo do equilíbrio que buscam dentro e fora. Então, respire fundo e perceba: não existe um tipo de Libra melhor que o outro. Ambos são expressões de uma mesma energia divina. Você é parte de algo maior, parte dos mistérios do universo, e a cada dia, seu brilho revela um novo tom do seu próprio arco-íris interior. E agora que você conhece essas diferenças, olhe para dentro e descubra: você é o vento sereno de setembro ou a brisa apaixonada de outubro? Talvez você nunca tenha reparado, mas há algo quase hipnótico na presença de um libriano. É aquele tipo de energia que chega silenciosa e, de repente, domina o ambiente sem esforço algum. Você sente uma mistura de calma e curiosidade, como se houvesse um segredo escondido por trás de cada olhar, de cada palavra dita com doçura e firmeza. Os librianos possuem uma forma única de enxergar o mundo. Para eles, tudo é uma dança entre o certo e o duvidoso, entre o que é sentido e o que é pensado. Essa busca constante por equilíbrio os torna seres fascinantes m totalmente racionais, nem completamente emocionais. E é nesse ponto de interseção que a mágica acontece. Os nascidos em setembro costumam carregar uma sabedoria natural, mesmo sem perceber. Observam o mundo como quem lê um livro antigo, cheio de simbolismos e significados ocultos. Têm o dom de enxergar além do que os olhos mostram, captando o que está nas entrelinhas das pessoas e das situações. Já os de outubro parecem vir ao mundo com uma aura luminosa e irresistível. São guiados por um charme quase místico, daqueles que você não consegue explicar, apenas sentir. Eles atraem olhares, não por exibicionismo, mas porque emanam uma vibração que conversa diretamente com o inconsciente de quem os cerca. Há algo nos librianos de outubro que fala sobre intensidade. Eles vivem de forma apaixonada, mesmo quando tentam esconder. Cada gesto, cada escolha, parece carregar emoção. Quando amam, mergulham de corpo e alma. Quando sofrem, transformam a dor em arte, em crescimento, em força. Os de setembro, por outro lado, preferem entender antes de se entregar. Têm um olhar analítico que os protege de decisões impulsivas. São estrategistas do afeto, arquitetos da própria paz interior. Enquanto uns se deixam levar pelo coração, eles seguem o fluxo da sabedoria. Mas em ambos existe uma beleza que vai além da aparência, uma beleza que se manifesta na energia, no jeito de equilibrar opostos, de trazer leveza até aos momentos mais intensos. Libra é o ponto de respiração entre o caos e a calma. É por isso que, muitas vezes, os librianos são vistos como indecisos. Mas a verdade é que eles sentem o peso de cada escolha com mais profundidade do que os outros signos. Antes de agir, medem consequências, pensam no impacto, consideram sentimentos. Não é indecisão, é sensibilidade elevada. Existe também uma diferença marcante na forma como cada grupo manifesta o amor. O libriano de setembro expressa cuidado através da presença tranquila e das palavras equilibradas. Já o de outubro transforma o amor em poesia viva, em gestos inesperados e olhares que dizem mais do que 1000 frases. E quando se trata de sonhos, ambos possuem uma ligação forte com o futuro. O de setembro sonha com estabilidade, com construir algo duradouro. O de outubro sonha com intensidade, com experiências que despertem a alma e deixem memórias eternas. É fascinante perceber como o mesmo signo abriga dois mundos tão distintos, e ao mesmo tempo, tão complementares. Libra é como uma balança cósmica, onde cada lado carrega uma versão diferente da verdade. E o universo parece sorrir observando essa dualidade perfeita. Aqueles que convivem com um libriano sabem: é impossível esquecer. Há algo que fica, uma sensação de que o tempo ao lado deles flui de outra maneira. Seja pela doçura de um toque, pela profundidade de um olhar, ou pela capacidade de transformar o simples em algo sublime. Os librianos têm o dom de tornar o mundo mais bonito, mesmo sem perceber. São os artistas do cotidiano, os poetas do silêncio, os diplomatas das emoções.
Conseguem harmonizar ambientes e corações com a mesma facilidade com que respiram. E por trás desse charme natural, existe uma alma que busca incessantemente sentido. O libriano não quer apenas viver, ele quer compreender o porquê de cada coisa, o propósito por trás de cada encontro, a razão escondida em cada coincidência. Há quem diga que Libra é o signo do amor ideal. E talvez isso seja verdade, mas o amor de Libra vai muito além do romance. É o amor pela vida, pela justiça, pela harmonia entre os seres. É um amor que cura, que equilibra, que eleva. Os de setembro fazem isso com serenidade. Os de outubro, com paixão. Um acalma, o outro desperta. Um ensina o valor da ponderação. O outro, o poder de se entregar. E quando esses dois se cruzam, o universo parece se reorganizar, criando uma energia quase magnética entre eles. O mais curioso é que, mesmo diferentes, ambos têm a mesma missão: trazer equilíbrio ao caos do mundo. E talvez por isso, às vezes, sintam tanto peso sobre os ombros, como se carregassem a responsabilidade de restaurar a harmonia onde ela foi perdida. Mas o que poucos percebem é que essa dualidade é o verdadeiro presente de Libra. Porque é no contraste que eles se descobrem, e é nesse autoconhecimento que se tornam fonte de inspiração para os outros signos. Cada pensamento, cada escolha, cada emoção reflete um pedacinho dos mistérios do universo que os librianos carregam consigo. Eles são como portais vivos entre o racional e o espiritual, entre o que é terreno e o que é divino. E quanto mais você observa um libriano, mais percebe que há sempre algo além da superfície, um segredo não revelado, uma vibração sutil, um chamado silencioso que parece convidar você a olhar mais fundo, a sentir mais, a se conectar com o que há de invisível em si mesmo. Há algo quase magnético na forma como o libriano se move pelo mundo, como se carregasse um mapa secreto desenhado pelas estrelas. Você sente que há uma intenção em cada gesto, um propósito escondido em cada palavra dita com cuidado. Nada é por acaso, e ao mesmo tempo, tudo parece fluir naturalmente. É como se o tempo desacelerasse quando ele fala, e o silêncio ao redor se tornasse cúmplice da sua presença. Os librianos não apenas vivem, eles interpretam a vida. Cada momento é uma cena cuidadosamente observada, cada emoção um estudo profundo sobre o comportamento humano. Por trás do sorriso, há um olhar analítico que percebe o que os outros ignoram. E é nesse olhar que mora o encanto, o poder de compreender o que ninguém disse, mas todos sentiram. Quando um libriano entra em um ambiente, algo muda. A energia se reorganiza, o ar parece mais leve, as pessoas se sentem mais calmas sem saber o motivo. É o dom natural de quem nasceu para harmonizar, para alinhar frequências, para traduzir o caos em beleza. Essa é uma das forças mais sutis e poderosas que existem. Os librianos de setembro costumam exercer essa influência de forma discreta. Eles preferem transformar o mundo sem fazer barulho, usando palavras suaves e gestos delicados. São como a brisa que refresca um dia quente, você sente, mas não vê. Já os de outubro chegam com impacto, com presença, com intensidade. São o vento que muda o rumo das folhas e desperta o que estava adormecido. Ambos carregam uma conexão com o invisível. Talvez seja por isso que o libriano parece pressentir o que está por vir. Ele sente quando algo está prestes a mudar, mesmo que ninguém tenha dito nada. É uma intuição sutil, quase telepática, guiada pelos mistérios do universo. Em muitos momentos, o libriano se vê dividido entre querer agradar e querer ser fiel a si mesmo. Essa batalha interior o acompanha em silêncio, mas é justamente ela que o torna tão humano, tão real. Ele quer a harmonia, mas não à custa da sua verdade, e esse é um dos dilemas mais profundos do signo. A mente libriana é como um jardim. Cada pensamento é uma flor cultivada com cuidado. Mas quando alguém invade esse espaço com energia densa ou desarmonia, ele sente imediatamente. Libra absorve o ambiente, e por isso precisa aprender a proteger sua energia, a escolher com sabedoria quem deixa entrar no seu mundo. Os de setembro têm mais facilidade em colocar limites. Sabem quando se afastar, quando se recolher. Já os de outubro, guiados pelo coração, tendem a mergulhar demais e às vezes se perdem dentro de quem amam.
É por isso que precisam aprender a amar sem se dissolver, a cuidar sem se esquecer de si. No amor, o libriano não suporta superficialidade. Ele quer profundidade, mas sem perder a leveza. Quer reciprocidade, mas sem controle. Gosta de relações que fluem como música, onde as palavras têm ritmo e o silêncio também fala. Quando encontra essa sintonia, entrega-se por completo. E se há algo que encanta quem convive com Libra, é essa mistura de razão e magia. É como se o libriano estivesse sempre com um pé na terra e outro nas nuvens. Ele entende o mundo prático, mas se recusa a perder o encanto pelo mistério. E isso o torna irresistível. Há também uma elegância natural, uma forma de se expressar que desperta confiança e admiração. Mesmo quando não diz nada, o libriano comunica. Sua energia fala por ele. O olhar, o sorriso, o tom da voz, tudo carrega um tipo de encanto quase hipnótico. Mas por trás dessa leveza existe uma alma intensa, muitas vezes em busca de respostas que nem ela mesma entende. Libra quer saber por que as coisas acontecem, por que as pessoas se afastam, por que o destino parece brincar com o tempo. São perguntas que o perseguem em silêncio, e que ele tenta responder observando o comportamento do mundo. Os librianos também têm uma conexão profunda com a arte. Mesmo aqueles que não trabalham com isso, vivem a vida como se estivessem pintando um quadro ou escrevendo uma canção. Cada escolha é uma pincelada, cada emoção, uma nota. O resultado é uma existência que inspira quem tem o privilégio de estar por perto. Quando o libriano se sente em paz, tudo ao redor floresce. Sua energia é contagiante, e a alegria que transmite parece abrir caminhos, desfazer bloqueios, iluminar ambientes. Ele tem a habilidade rara de transformar a energia coletiva apenas sendo ele mesmo. Os librianos de setembro fazem isso com sutileza, como quem sopra vida nas coisas pequenas. Já os de outubro fazem isso com intensidade, como quem acende uma fogueira em plena noite fria. Ambos, no fundo, carregam a mesma missão: despertar harmonia onde há desordem. E quanto mais você observa um libriano, mais percebe que ele é feito de contrastes. A serenidade e a inquietação, o silêncio e o riso, a razão e o sonho, tudo coexistindo num equilíbrio impossível, mas milagrosamente real. É o reflexo da própria natureza do universo, onde opostos dançam em perfeita sintonia. Muitos tentam entender Libra apenas pela lógica, mas esquecem que o signo é guiado por Vênus, planeta do amor e da beleza. E Vênus não se explica, se sente. Por isso, tentar decifrar um libriano é como tentar medir o vento. Você pode sentir sua força, mas nunca capturá-lo por completo. Quando o libriano se permite ser quem é, sem se moldar às expectativas alheias, ele se torna pura luz. É nesse momento que sua essência brilha de forma tão intensa que chega a inspirar os outros a se reconectarem com o que há de mais verdadeiro em si mesmos. Há quem diga que Libra é o espelho do mundo. E talvez seja isso mesmo. Olhar para um libriano é enxergar o reflexo das suas próprias emoções. Ele desperta o que estava adormecido, revela o que estava escondido, e convida você a mergulhar em si. Mas o mais fascinante é que, mesmo com toda essa sensibilidade, o libriano continua sendo um mistério em movimento. Porque quanto mais você pensa que o compreendeu, mais ele muda, mais se transforma, mais se revela, e é justamente aí que o encanto se renova, como se o universo tivesse criado para lembrar que o equilíbrio é uma eterna dança entre o conhecido e o infinito.